E se eu te dissesse que o John Wick da vida real existiu? Não é filme, não é lenda urbana, era um homem de carne e osso chamado Alexander Solonik, um russo que escapava de presídios de segurança máxima, falava várias línguas, era faixa preta em artes marciais, atirava com precisão usando as duas mãos e ainda por cima tinha a fama de galã entre as mulheres. Um assassino de aluguel que não só eliminava seus alvos, mas derrubava esquadrões inteiros de guarda-costas sem deixar rastros. Sua vida foi marcada por fugas cinematográficas, confrontos dignos de roteiros de ação e um jogo constante de gato e rato com a polícia russa. Tem até quem diga que ele forjou a própria morte para escapar de inimigos do serviço secreto. Hoje, você vai conhecer a história real que pode ter inspirado um dos personagens mais temidos do cinema, mais icônicos, né? Uma trajetória tão insana que vai te fazer questionar se Hollywood realmente exagera ou se na vida real alguns homens são ainda mais perigosos do que na ficção. Nesse vídeo a gente vai conferir a história de um dos criminosos mais lendários da Rússia. Eu sou o Marcelo Melos e depois da vinheta eu te conto. Para começar, essa história já vem cheia de versões diferentes, tá? O que só deixa tudo ainda mais envolto em mistério. Alexander Viktorovich Solonik. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1960, na cidade de Kurgan, na antiga União Soviética. Desde pequeno, o tal do Solonik já mostrava um fascínio por lutas e, claro, por armas de fogo. O garoto tinha uma certa agressividade que chamava a atenção desde cedo. Durante a sua adolescência, algumas versões afirmam que ele foi expulso do colégio técnico por mau comportamento, supostamente por jogar cartas, mas há quem diga que, na verdade, o motivo era outro. Alexander simplesmente não aceitava regras impostas a ele. Quando concluiu os estudos, foi recrutado para o exército soviético e designado a um regimento de tanques que integrava o grupo de forças soviéticas na Alemanha. Ali, aprimorou várias habilidades, principalmente no manuseio de pistolas e fuzis. E o cara era realmente bom, né? Um detalhe impressionava: ele conseguia atirar com precisão usando duas armas ao mesmo tempo, uma em cada mão. Não à toa, né? Ele se destacou como um dos melhores atiradores de elite que já se viu por lá. Mas ao fim do período militar, adivinhe, ele foi expulso por insubordinação. De volta à vida civil, passou a trabalhar como patrulheiro no Ministério do Interior da Rússia. Algo parecido com a antiga milícia soviética. Chegou até a receber treinamento no Instituto Gorkovsky. Mas, 6 meses depois, ele foi novamente expulso, desta vez por desrespeitar a função policial. O motivo? Comportamento abusivo e métodos violentos, se envolvendo em confusões até mesmo fora do serviço. Encrenca era quase que um hobby para ele, né? Quando retornou a Kurgan, ele arrumou o emprego como coveiro no cemitério local. Nesse período, ele casou-se e teve uma filha, mas a relação terminou rápido. Ainda acreditando no amor, casou-se novamente e teve um filho com a segunda esposa. Parecia o início de uma bela história de recomeço, né? Mas na verdade era o começo de algo bem diferente e muito mais sombrio. Antes de continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal e é uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil, tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui então na plataforma da Blaze e vamos jogar hoje o jogo Mines, né? Que é aquele jogo do campo minado que você tem que escolher o diamante, não pode escolher onde tem a bombinha, né? Vou colocar aqui o valor, ó, aqui em cima você escolhe quanto que você quer e aqui a quantidade de minas. Eu vou colocar 3. 3 minas tá bom, né? Vamos lá? Ó. Diamantinho, diamantinho. Vou retirar, vou retirar. Deu bom. Vamos mais uma vez agora, tá? Vou trocar o valor aqui, trocar as minas também. Vamos lá. Nossa senhora. Eu acho melhor parar por aqui, né? Vamos parar.
Top, né, galera? Para se cadastrar na plataforma, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Clique e venha conhecer. O início da vida criminosa. A história já começa pesada. Em 1987, Solonic foi acusado de estuprar mais de 50 mulheres ao longo de 4 anos. No entanto, apenas 4 testemunharam contra ele e, mesmo assim, foi condenado a 8 anos de prisão. Mas Alexander não era do tipo que se entregava fácil. Durante a última visita com a esposa antes de ser levado para a cadeia, ele aproveitou uma brecha e fugiu, pulando do segundo andar do prédio. A liberdade, porém, durou pouco. Meses depois, ele foi capturado a cerca de 190 quilômetros ao norte de Kurgan e, enfim, enviado para cumprir a pena. Na prisão, passou um tempo na solitária por conta do seu histórico militar e policial, só depois ele foi transferido para o convívio com outros detentos. E aí surgiu um problema. Ao descobrirem que ele já havia trabalhado para a polícia, os presos o marcaram para morrer. Só que Solonic era muito mais perigoso do que eles imaginavam. O homem conseguia se defender de até 12 agressores ao mesmo tempo, algo que logo fez com que ele ganhasse respeito e virasse lenda dentro da cadeia. Ainda assim, ele não se conformava com a vida atrás das grades e 2 anos depois ele conseguiu fugir. Aqui entra uma história que, sinceramente, parece até roteiro de cinema, tá? Dizem que, meses depois, ele foi recapturado ao tentar remover uma cicatriz no rosto em um salão de beleza. Novamente colocado na solitária, foi solto para o convívio e durante uma missa dos presos acabou sendo atacado por 12 homens armados com uma pá e outros objetos improvisados. Se você acha que ele apanhou, se enganou. Com as suas habilidades, virou o jogo e dominou todos, né? Aumentando ainda mais a sua moral. Isolado novamente, passou o tempo treinando, lendo, aprendendo idiomas, enquanto a sua reputação só crescia. A parte mais cinematográfica veio na fuga seguinte, né? Digna de Prison Break. Reza a lenda que em Motroskaya, China, deve estar errada a pronúncia, né? Mas tudo bem. Uma das prisões mais seguras da Rússia, ele estudou cada detalhe do perímetro e, com a ajuda de um carcereiro corrupto, colocou um boneco coberto por lençóis em sua cama, escalou as paredes com cordas e desapareceu. Quando perceberam, já era tarde demais. Mais uma fuga para conta do russo insano, né? Se é verdade ou não, só ele saberia dizer. Organização criminosa. Depois da fuga, Solonic voltou para Kurgan e se juntou à organização criminosa local, a Kurganskaya, liderada ali por velhos conhecidos dos tempos em que ele trabalhava como coveiro no cemitério, Andrei Kolegov, Oleg Nelubin e Vitaly Ignatov. Bom, foi nesse período que Alexander começou a atuar como assassino de aluguel. A sua primeira missão foi em 1990, na cidade de Tyumen. O alvo era o líder de uma organização rival, mas ele não parou por aí. Além de eliminar o chefe, executou todos os 8 homens que faziam sua segurança. Logo depois, partiu para Moscou com membros da Kurganskaya em busca de novos trabalhos. Em 92, matou Viktor Nikiforov, um ladrão por afinidade, né? Termo usado para designar criminosos de alto prestígio, que seguem um código de conduta e exercem influência mesmo atrás das grades. 6 meses mais tarde, eliminou outro nome de peso, Valery Dlugatsky, também conhecido ali por ser um ladrão por afinidade, né? Baleado em plena boate lotada, cercada por guarda-costas. 2 anos depois, em 94, a vítima foi Vladislav Wiener, sucessor de Valery. Ainda em 1994, Solonic teria tentado extorquir dinheiro de outro mafioso, mas esse alvo não era qualquer um. Tratava-se de Otari, que esse nome estranho está aparecendo aqui na tela, tá? Não vou saber pronunciar. Um dos chefes mais poderosos da máfia russa. A extorsão falhou e semanas depois, Alexander supostamente teria matado então Otari por vingança. O problema é que essa história tem muitas pontas soltas. Outros criminosos de uma gangue sem ligação com Solonic foram condenados pelo assassinato em 2008. Mais tarde, descobriu-se que quem realmente puxou o gatilho foi Alexei Cherstobitov, o Lecha Soldat, um assassino de aluguel da gangue
Okerovskaya, tá aparecendo na tela aqui também, que confessou o crime em 2006. Bom, na prática, Solonik fazia como o Pedrinho Matador, né? Ele assumia até crimes que ele não tinha cometido. Bom, o motivo? Ele queria que o FSB, né, o Serviço Secreto Russo, né, continuasse investigando ali o seu caso, temendo ser transferido para uma prisão comum, onde seria morto por aliados, né, dos que ele já havia executado. No fundo, tudo era parte de um jogo para ganhar tempo até encontrar a oportunidade perfeita de escapar, né, com a ajuda certa ali do lado de fora. Preso de novo. Nessa altura, Solonik já era um nome temido, tanto entre os criminosos quanto entre os policiais na Rússia. A polícia o tinha como alvo e fez diversas tentativas de capturá-lo. Em uma delas, né, ele e um comparsa foram detidos em Moscou no momento em que bebiam dentro de um mercado. Mas houve um vacilo grave na revista, né? Os policiais não perceberam que, escondida sob sua capa de chuva, né, Solonik carregava uma Glock 17. Já na delegacia, ele puxou a arma e abriu fogo, acertou 3 policiais e fugiu correndo, ainda ferindo mais 2 do lado de fora. Ele próprio foi atingido, mas mesmo cercado, conseguiu manter ali os agentes afastados por um tempo. No fim, porém, né, não teve jeito, né, por mais casca grossa que fosse, havia um limite. Acabou dominado, se rendeu e foi enviado para a prisão de segurança máxima em Matrosskaya, China, onde ele passou ali por uma cirurgia para remover uma bala alojada em seu rim. Mas é claro, né, que Solonik não ficaria lá por muito tempo. Em 95, protagonizou mais uma fuga cinematográfica. Um carcereiro chamado de Sergei Meshkov, supostamente ligado à máfia, teria lhe fornecido uma arma e equipamentos de escalada. Seguindo o seu velho truque, ele colocou um boneco em sua cama para enganar guardas e desceu de rapel pelo telhado da prisão. E mesmo sendo um dos rostos ali mais conhecidos do país, ele desapareceu sem deixar rastro. Quer dizer, não exatamente, né? Logo surgiu na Grécia, portando um passaporte falso obtido no consulado grego em Moscou. Lá, formou sua própria organização criminosa, composta por 50 homens, dedicado ao tráfico de drogas e assassinatos por encomenda. Também comprou diversas casas em um subúrbio de Atenas, reforçando a sua base. A sua fama atingiu um patamar quase lendário e Solonik entrou oficialmente para a lista dos 10 criminosos mais procurados da Rússia. Morte. A verdade é que na maioria das vezes quem leva uma vida criminosa não consegue mantê-la por muito tempo. E por mais perigoso, briguento e casca-grossa que fosse, Alexander Solonik, ele não escapou desse destino. E olha, né, o fim foi extremamente brutal, tá? No dia 31 de janeiro de 1997, aos 36 anos, ele foi estrangulado até a morte por Alexander Pustovalov, o Sasha Soldat, também conhecido ali como um ex-fuzileiro naval e assassino de aluguel dentro da vila onde vivia. Pouco tempo depois, em fevereiro, jornais gregos noticiaram que um chefe da máfia russa havia sido encontrado morto a cerca de 24 quilômetros de Atenas. O corpo não tinha documentos, mas as autoridades confirmaram que era Solonik. A partir daí, a polícia grega realizou diversas operações em imóveis ligados à sua organização e encontrou um verdadeiro arsenal de armas. Também veio à tona que, pouco antes de morrer, ele teria sido contratado para executar um ataque na Itália. Mesmo assim, nem todos acreditaram na sua morte. Vladimir Tatarenkov, por exemplo, né, ele afirmou ali que Solonik era uma testemunha importante em uma investigação conduzida por Anatoly Bykov, então deputado da Assembleia Legislativa do território de Krasnoyarsk e membro do Partido Patriotas da Rússia, e que por isso não faria sentido eliminá-lo naquele momento. Ou seja, há quem sustente até hoje que ele ainda esteja vivo, né? Mas a versão oficial foi a de que Alexander Solonik morreu em 97, e junto com ele ficou a fama de ser o sicário mais temido e eficiente que a máfia russa já conheceu. Se tudo o que foi contado sobre ele for realmente verdade, era quase impossível capturá-lo. Algo digno de um personagem vivido por Keanu Reeves nos cinemas, né? Fica a dúvida aí e a curiosidade. Mas aí, você acha que tudo isso que falaram sobre ele é realmente verdade? Acredita que um homem pode realmente fazer tudo isso? Se não for o John Wick? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!